E aí, minha apresentadora, como é que foi a semana? Bem, ótima. Novembro Azul, viesse bem direitinho. Em homenagem ao Novembro Azul. Só não coloquei um bigode, mas estou de azul. Minha parte eu fiz. Tá certo. Bom, nós temos um convidado especial, o nosso coach também, dessa semana. Thales Soares veio, então, da área de tecnologia, então, gestor de projetos na área de TI, palestrante e, recentemente, também coach de vida e profissão pela Sociedade Gaúcha de Coaching. Então, conta para nós, assim, de que forma tu chegou até o coaching e aí depois também de que maneira isso ajudou na tua profissão. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela participação aqui, por poder participar, explicar um pouquinho mais da área de coach, da área de projetos. Bom, como é que eu conheci o coach, né? Vem de um tempo já que foi me falado sobre o coach, sobre o desenvolvimento humano. E a área de tecnologia, principalmente a área de projetos, é uma área muito carente da área de desenvolvimento humano. Fiz a minha formação com o Ronald na Sociedade Gaúcha de Coaching e fui desenvolvendo, aplicando as técnicas de coach dentro da empresa onde eu estou trabalhando hoje e dentro dos projetos que eu estava gerenciando. O que despertou maior o interesse do coach e principalmente do coach para projetos? Teve uma entrevista que foi feita com o Gesiel aqui, que eu vi, e ele falou justamente do coaching para projetos, que ele usava algumas técnicas. Gesiel Dias, que já esteve aqui conosco. Isso mesmo. E o que acabou acontecendo? Cara, esse é o gatilho que eu estou precisando. Né? O que foi feito o vínculo? Foi feito o vínculo, então, das técnicas de coaching dentro da área de projetos, dentro das técnicas que nós já utilizamos, aplicando técnicas de coaching também. Como é que funciona normalmente a caminhada de um gerente de projeto na área de tecnologia? Ele começa lá como um técnico de suporte, um técnico N1, o técnico que vai dar suporte a microcomputadores, passa depois a um analista mais técnico, um analista N2, chega de repente a algum cargo de liderança e aí a algum cargo de gestão de projetos. Algumas vezes ele vai até o cargo de gestão de projetos quase que direto. Como ele tem um skill muito técnico, na hora que ele passa ao gerente de projeto, ele tem que desenvolver outras coisas. Primeiro, ele tem que ter autonomia, porque não vai ter mais o chamado lá para fazer, não vai ter alguém dizendo o que fazer e, principalmente, ele vai ter que planejar e organizar a gestão de várias pessoas ao mesmo tempo. Muitas vezes com equipes que integra desenvolvimento, integra suporte técnico e outras coisas mais. O gap que fica nisso ainda acaba sendo fortalecido pelas escolas de formação e gestão de projetos, que fazem o papel delas. Elas preparam para provas de certificação, que são a prova PMP, que é a certificação internacionalmente reconhecida, e acabam fazendo. Então, tu tem alunos perfeitos que sabem sair fazendo ótimos cronogramas, plano de riscos maravilhosos, mas na hora de motivar, liderar a equipe, integrar, fazer uma comunicação, entender melhor o perfil de cada um, acaba tendo essas falhas. Isso acaba não sendo desenvolvido nas próprias faculdades, acaba não tendo esse desenvolvimento. Dentro de uma faculdade de tecnologia, tu tem várias cadeiras de análise de sistemas, tu acaba tendo várias cadeiras onde tu aprende muito sobre arquitetura e pouco sobre como tocar o coração de cada um e motivar. Como fazer as pessoas trabalharem, porque no momento em que a pessoa chega a um cargo de gestão, ela deixa de dar resultados somente através do papel dela. Então, acaba a visão do trabalho individualizado, digamos assim. E ela precisa dar resultado através das outras pessoas, né? E isso que tu está trazendo, Thales, vem bem ao encontro de uma conversa que eu tive essa semana com uma psicóloga de uma empresa também grande de tecnologia aqui de Porto Alegre, que inclusive ela trouxe que eles vêm trabalhando coaching de equipes para conseguir sensibilizar as pessoas rumo ao alcance dos melhores desempenhos no projeto do cliente. Porque o profissional hoje da TI, ele tendenciosamente é mais analítico, ele é mais racional, ele é mais centrado e ele também trabalha mais sozinho. Talvez isso seja até uma preferência, porém ele tem que se colocar no lugar do cliente, então não tem como fugir do relacionamento interpessoal. Exatamente. Existe uma outra questão ainda, especificamente no ambiente de projetos. Normalmente o ambiente de projetos ele é um ambiente de muita pressão. Os prazos normalmente são extremamente apertados, são extremamente curtos, os recursos financeiros normalmente são curtos também, e tu tem equipes pequenas, as chamadas equipes pequenas de alta performance. Quando tu precisa lidar com esse tipo de profissional, que muitas vezes tem multiprojetos, existe uma grande falta de conscientização para que essas pessoas consigam se engajar.
O que acontece? Tu tem dupla subordinação. Normalmente tu tem um gerente de projeto e tu tem mais o gestor funcional dessa pessoa. Então, tu motivar. Olha, agora tu precisa motivar para isso. Não, mas agora tu também precisa estar motivado para isso. Isso, na cabeça do profissional, fica muito complicado. Então, o coach entra, nesse caso, para motivar a equipe como um todo. E, principalmente, ter a pessoa certa no lugar certo. Um projeto que serve para um profissional não é o mesmo que serve para outro profissional. Um profissional que não saiba, por exemplo, trabalhar sob pressão, de repente precisa estar num projeto ao qual não tenha tanta pressão. Que seja mais operacional e também mais segmentado, rotineiro, né? Exatamente. Existe a fases de projeto. Um profissional que sabe planejar, que seja mais visionário, é mais indicado colocar nos primeiros passos do projeto, onde está recém-planejando. Enquanto aquelas pessoas que são mais operacionais, é interessante deixar do meio para o final. Então, sempre é a pessoa adequada no momento adequado. Isso otimiza recurso. Eu vou dar um exemplo particular. No último projeto que eu gerenciei, logo após essa formação, eu fiz, por exemplo, análise de preferência cerebral, que é tu identificar o perfil de cada um dos profissionais. E também fiz análise de como se comunicar com esses profissionais. O gerente de projeto, ele passa mais de 90% do seu tempo se comunicando. Então, saber se a forma correta de se comunicar com ele é escrita, é auditiva, visual, isso é importante tanto para os clientes quanto para a sua equipe. Porque o mais importante, mais do que todo planejamento, é tu saber repassar à sua equipe aquilo que é necessário. E ter a humildade de entender que não são as pessoas que têm que se adequar ao perfil do gestor. O gestor tem que manter a sua humildade e entender que é ele que tem a capacitação, é ele que tem a capacidade de se adequar aos diversos perfis. Então, isso é um ato, na minha opinião, é um ato de humildade, isso que o Thales fez, de buscar uma formação em coaching e de amadurecer profissionalmente, né? Tanto que agora tu já está aí com novos projetos também, atendendo clientes, né? Com a mesma demanda que tu tem hoje. Sim. Eu atualmente atuo ainda como life coaching, né? Estou buscando a formação já do Executive, que vai ser feita agora em fevereiro. E ainda bem, né? Bastante esforço está aparecendo, clientes, eles estão procurando, as pessoas querem procurar coaching, elas estão começando a entender o que é realmente o coach e o que isso pode agregar na vida delas. Nos primeiros clientes, alguns ainda não sabiam, não entendiam direito, mas com tudo que está sendo disseminado, hoje os profissionais estão começando a nos procurar. Que bom, né, Lili? É um movimento que a gente está percebendo também de final de ano agora, das pessoas fazendo essas buscas para se aperfeiçoar e entrar 2016 aí, então, completamente preparados para os desafios que esse novo ano nos apresentará, com certeza. Exatamente. E qual é o teu contato, Thales, para o telespectador? Tu vem de um segmento bem específico, então as pessoas estão carentes, né, do teu contato. Sim. Pode procurar pelo meu site, www.thalessoares.com.br. Tem o blog www.filosofiacoaching.com. E lá já tem todos os meus contatos, telefone, e-mail. O e-mail é thales@thalessoares.com.br. Aí eu sempre respondo, olho todo dia a caixa. Thales, e em relação, digamos, a essas empresas de alta tecnologia, porque a gente sabe muito bem que ainda a ciência e a questão digamos assim, dessa questão comportamental, mais humanas, tem essas rixas, né? Enfim. Mas como é que está a receptividade, assim, diante de uma oferta de um trabalho desses para a equipe? A receptividade é boa. Tá? Como é que isso normalmente funcionava? Tu tinha um gestor e tu delegava uma área de RH, a uma área de psicologia, né? Só que o RH, por mais próximo que ele seja, ele não consegue estar no dia a dia. É muito difícil tu ter um recurso humanos que consiga todo dia fazer feedback, ou todo dia tu chegar, ou ter mesmo abertura. Normalmente as consultorias, principalmente consultorias menores, ela tem um ambiente muito corrido. Então não tem oportunidade. Tem sido receptivo porque os próprios gestores começaram a se desenvolver e viram que é mais barato. Até porque, assim, qual é o risco de tu contratar um profissional do mercado que tu não sabe se vai se adequar à tua empresa e tu desenvolver algum profissional interno que tem interesse em crescer e que tu sabe que já conhece a tua cultura, já conhece os teus clientes, já sabe como lidar com os teus clientes. Por isso tem sido bom esse trabalho. Eu estou hoje com um cliente de Executive Coaching, que é uma empreendedora, e é justamente isso que ela vem trazer. Eu prefiro desenvolver internamente
do que procurar no mercado. Os gestores têm entendido que gestão de pessoas, já disse o José Luiz Bichuete num livro, que gestão de pessoas não é com RH. Na verdade, não é só com o RH. É com os gestores, é bem isso que o Thales está falando. Você, gestor, precisa fazer o seu papel no dia a dia, por mais que o RH esteja nos bastidores lhe dando suporte. Então... E também eu acho que é uma questão de, eu acho que você trazendo alguém de fora, né, do ambiente empresarial, pelas relações humanas que existem, conflitos, enfim, todas aquelas coisas que são comuns nas relações humanas muito próximas, eu acho que já é uma coisa também melhor, né? É algo assim, uma oxigenação que vem de fora, é mais aceita. Uhum. Sim, é porque justamente existe uma tendência natural a quando tu está no meio do ambiente, tu não enxergar... Santo de casa não faz milagre também. É o próprio. E quando nós pegamos um recurso humano interno ou um gestor interno para fazer um trabalho, ele já tem uma certa... ele já tem uma cara, ele já conhece a personalidade dele. Então, é claro, todo ser humano dentro do seu ambiente de trabalho tem seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. O próprio julgamento que um profissional faz a outro, isso dificulta muitas vezes. Então, por isso, muitas vezes é melhor tu trazer um profissional de fora, um profissional totalmente isento, que não existe interesse, não é parte interessada por completo naquilo ali, para desenvolver as pessoas. Jesus não fazia milagres em Nazaré porque lá ele era considerado o filho do carpinteiro ali da esquina, né? Thales, obrigado né, pela presença. Obrigada, Thales. Voltará mais vezes. Obrigada por ter compartilhado conosco a tua experiência. Muito obrigado. Tá certo. Um rápido intervalo, já voltamos.